Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a estudarem comigo hoje sobre a chamada de Paulo. Ontem tivemos uma live falando, estudando sobre a chamada de Paulo, mas tivemos um erro na forma de transmitir a live, algumas pessoas não conseguiram ver e por isso que eu estou fazendo esse estudo. Eu achei um estudo importante, por isso estou fazendo esse vídeo para os irmãos conseguirem também estar acompanhando esse estudo. Nesse estudo a gente vai falar um pouco sobre quem foi Paulo ou Saulo de Tarso, entender o contexto que ele viveu, entender qual foi o efeito da chamada de Jesus Cristo na vida de Paulo. E eu já quero deixar também para os irmãos uma palavra de motivação a estudar realmente o contexto bíblico, o contexto da realidade de alguns profetas, de alguns personagens da Bíblia, porque isso nos ajuda a entender de fato o texto bíblico. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade no Antigo Testamento, no livro de Daniel, porque não conseguem entender que são as figuras que Daniel cita, que são os reinos que ele está falando, porque não estudam o contexto que ele viveu, não conseguem perceber que Daniel passou pelo domínio da Babilônia, pelo domínio da Terra-média, pelo domínio da Pérsia, pelo domínio grego. Então, entender esses contextos nos ajudam a interpretar melhor as Sagradas Escrituras. Um exemplo muito forte do Novo Testamento é Jesus, que usava comparações da agricultura para falar da vida de fé, para falar do reino de Deus, e como interpretar e entender o que Jesus está falando sem entender o contexto que ele viveu, sem entender qual era o contexto dos agricultores, para conseguir compreender qual foi a comparação que Jesus fez, por exemplo, comparando o reino de Deus com uma vinha. Por isso, meus irmãos, não descartem nada das Sagradas Escrituras, nem mesmo uma genealogia. Não descartem as histórias que vocês não conseguem compreender de primeiro instante. Busquem sempre estar estudando o contexto da Bíblia, o contexto em que estavam inseridos os autores, e com certeza o Senhor falará muito aos vossos corações dentro dessas histórias, por meio da vida, desses autores. Então, tendo dito isso, eu quero também deixar um versículo de segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Sagrada Escritura é inspirada e ela pode ser muito bem proveitosa para nós, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e nos ensinar em justiça. Amém? Tendo dito isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 3 ao 9, e diz assim a palavra do Senhor. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Antes de começar,
Te convido a fazer essa oração comigo e a gente entra no texto. Pai Santo, querido, justo e fiel, diante da Tua presença nesse momento, eu te peço para que use uma vez mais a minha vida, Senhor, como um canal de exposição da Tua palavra, para levar aos Teus servos e às Tuas servas um pleno conhecimento da verdade bíblica. Usa a minha vida, Senhor, fala através de mim, me dê sabedoria, discernimento, graça e amor para ensinar essa palavra e capacita cada um dos meus irmãos para ouvir atentamente e entender tudo o que aqui será ensinado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de falar da chamada de Paulo, é preciso falar diretamente sobre quem foi Paulo ou quem foi Saulo de Tarso, porque quando a gente consegue conhecer verdadeiramente Saulo de Tarso, conseguimos perceber no momento da sua chamada uma mudança brusca de vida. Conseguimos perceber no momento da sua chamada o efeito que a chamada divina fez na vida de Saulo, o mesmo efeito que a chamada de Deus faz na vida de qualquer homem e qualquer mulher que ele tenha chamado. Então, é preciso conhecer de fato o apóstolo Paulo. E quem era Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso? Saulo era um homem judeu, nascido na cidade de Tarso, na região da Cilícia, na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Atos 21, versículo 39. Filho de pais hebreus, descendente da linhagem de Israel e especificamente da tribo de Benjamim. Saulo era um benjamita. Membro da seita religiosa mais rigorosa de seu tempo, a seita dos fariseus. Saulo também portava algo muito importante, ele era portador de cidadania romana. E era algo valioso porque, para ser considerado cidadão romano, não bastava apenas morar em uma cidade, em um local que fosse dominado pelo Império Romano. Para ser considerado um cidadão romano, ter o direito da cidadania romana, você tinha duas maneiras: ou ter dinheiro suficiente para comprar a sua cidadania romana e ser reconhecido por Roma como um cidadão, ou ter uma riqueza muito grande e influência também muito grande a ponto de receber a cidadania romana e poder passar para seus filhos e seus netos o direito de serem chamados cidadãos romanos. Ou seja, ou o pai de Saulo ou o seu avô teve tal riqueza e tal influência a ponto de ser considerado cidadão romano e poder passar para seus filhos e netos. É por isso que Saulo é cidadão romano de nascimento, de nascença. Ele diz isso em Atos, capítulo 22, versículo 28. Então, ele é judeu e também é considerado cidadão romano desde o seu nascimento. E qual é a importância dessa informação? Roma dividia a população em três partes: cidadãos, libertos e escravos. Três classes dentro do Império Romano, sendo a classe dos cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos romanos, a elite do povo, a pequena elite. Saulo fazia parte desse pequeno grupo que era a elite dos cidadãos romanos. E por isso tinha alguns privilégios, como, por exemplo, participar da política, da democracia, da escolha de direitos, leis, enfim. Eu não quero entrar nesse mérito, é só
a coito de informação. Então ele fazia parte dessa elite. E não só da elite dos romanos, como também da elite dos judeus religiosos, porque ele fazia parte da seita dos fariseus. Todo judeu, ele passava por um período de ensinamento, isso era cultural, como uma formação básica, podemos dizer assim, que ele aprendia em casa. Ele aprendia a lei, a Torá, a lei de Moisés, e algumas coisas com seus pais, do contexto religioso. Saulo, além de passar por essa educação primária, essa educação básica, ele recebe uma formação superior. Na nossa realidade hoje, por exemplo, uma faculdade, quando em Jerusalém ele estuda aos pés de um rabino muito conhecido no seu tempo e muito influente, Rabino Gamaliel. Nós encontramos isso em Atos 22, no versículo 3. E foi com Gamaliel que Saulo ele se tornou ou se formou um fariseu, um doutor da lei judaica, conhecendo toda a lei de Moisés, guardada na sua mente, desde que Moisés começou a escrever no Êxodo até Deuteronômio. Ele tinha todo esse conhecimento da palavra, ele conhecia os profetas, ele conhecia os salmos, provérbios, enfim, todo o Antigo Testamento era muito bem conhecido de Saulo. Sendo ele um doutor da lei, estudando na doutrina dos fariseus, ele se destacava. Ele mesmo diz em Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, que nos jovens da sua idade ele excedia a muitos no que diz respeito a judaísmo, ele se destacava dos demais, ele era superior a muitos, ou seja, ele era um jovem prodígio. E assim como um menino prodígio, Saulo fazia parte do que podemos chamar de elite religiosa de seu tempo, a seita dos fariseus, que no hebraico bíblico, fariseus seria perushim. Perushim significa os separados. Então vamos lá. Saulo fazia parte dos separados de Roma como cidadão romano e fazia parte dos separados religiosos judeus, sendo parte da seita dos fariseus. E ele tinha toda essa influência, e é tendo essa influência dentro da população romana que ele recebe o seu nome romano, Paulo, e tendo o seu nascimento e origem de homem judeu, ele tem o seu nome Saulo. Essa dupla cidadania que ele tinha é que faz ele ter esses dois nomes. Enquanto ele estava no meio do Império Romano, ele se chamava Paulo. Enquanto estava em Jerusalém, no meio dos judeus, ele se chamava Saulo. Então, isso quebra, essa informação quebra um mito que surgiu no meio das igrejas de que Saulo, após se encontrar com Cristo, se tornou Paulo. Não, isso não é uma informação verdadeira. A verdade é que Saulo era chamado Paulo em meio aos romanos, e o próprio texto bíblico diz em Atos 13, no versículo 9, Saulo, que também era chamado Paulo. Essa é a verdade sobre o seu nome. Então, esse é Saulo de Tarso, um judeu, cidadão romano, fariseu, aluno do grande mestre Gamaliel, um líder nato, um jovem prodígio, cheio de qualidades e cheio de troféus, podemos assim dizer, títulos. E é para esse jovem cheio de títulos e qualidades que vai acontecer algo extraordinário da parte de Deus, um encontro com Cristo em Atos 9. E aí
esse jovem recebe uma chamada divina e ele percebe que tudo o que ele tinha, na verdade, não era nada. Essa é a realidade que Saulo vai contemplar ao se encontrar com Cristo em Atos 9. Mas antes da sua chamada, em Atos 9, Saulo vai aparecer a primeira vez no texto bíblico em Atos 7, no versículo 58. Logo quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, está sendo apedrejado, no versículo 58 de Atos 7 aparece Saulo. E o texto diz que lançaram a capa de Estevão aos pés de Saulo, e no capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Então, o que a gente entende? Saulo não apedrejou Estevão, não matou Estevão diretamente, mas consentiu, fez parte da execução de Estevão, dando o aval, aprovando a execução de Estevão. Em Atos 8, do versículo 1 até o versículo de número 3, nós vamos agora perceber Saulo perseguindo a igreja. O texto bíblico diz que ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas arrastando homens e mulheres e os encerrando na prisão, os encerrando no cárcere. O ódio que Saulo começou a carregar do evangelho que os discípulos de Cristo pregavam, fez ele, apesar de ser um grande observador da lei de Moisés, quebrar leis humanas, ir contra leis humanas e até mesmo contra algumas leis do censo de Moisés, invadindo casas e arrastando brutalmente homens e mulheres e os encerrando no cárcere. Esse ódio ele alimentava dentro de si contra o evangelho. Aí a gente parte para Atos 9, versículo 1 e no versículo de número 2, e vê Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos. Uma figura de um animal, né? Aqui o texto está expressando, um animal respirando ameaças de morte contra os discípulos, querendo a qualquer custo prender, levar à morte os discípulos que pregavam o evangelho. E aí no versículo de número 2, Saulo, que convivia em Jerusalém com os fariseus, ele agora pede carta para prender esses discípulos de Jesus, os pregadores do evangelho, e pega uma certa carta de liberação para sair de Jerusalém e ir até Damasco, perseguindo a igreja. Então ele sai de Jerusalém e vai até Damasco, que está na Síria, um caminho de mais de 200 quilômetros, um caminho que para se percorrer levava 7 dias. Saulo, por ódio do evangelho, percorre 7 dias perseguindo e assolando a igreja de Cristo. Esse ódio que ele alimentava fez dele um grande perseguidor, se não o maior perseguidor da igreja no seu tempo. E é interessante porque ele fazia tudo isso, perseguia, prendia, consentiu na morte de Estevão, simplesmente julgando pelo seu zelo de fariseu, estar ajudando a Deus, trabalhando para Deus, prestando um serviço, agradando Deus, com essa postura de perseguir. Ele mesmo diz isso em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Esse zelo que ele carregava pela lei de Moisés, mesmo sendo ele conhecedor de toda a lei, fez ele ficar cego. O zelo que Saulo tinha pela lei tornou ele um homem cego diante do reino de Deus. Ele que lia sobre Moisés não conseguiu compreender que Jesus Cristo, que estava sendo pregado, era o profeta que Moisés mesmo disse
que Deus levantaria do meio do seu povo, do meio de seus irmãos, e colocaria em seus lábios as palavras do próprio Deus. Ele estava cego para essa verdade. Mas, no meio desse caminho de 7 dias, indo para Damasco, acontece o maior marco da vida de Saulo, o acontecimento mais marcante de toda a sua trajetória, o seu encontro com Cristo. Em Atos 9, no versículo 3 e 4, o texto bíblico diz que, enquanto ele estava indo em perseguição aos cristãos, o resplendor de luz o cercou e o fez cair por terra. O peso de glória daquele resplendor de luz era tamanho que lança Saulo no chão, da mesma maneira que lança Jeremias, da mesma maneira que lança Ezequiel, porque esse é o efeito da glória de Deus na vida do homem que é insignificante diante de sua glória, o lança no chão. E Saulo, agora lançado em terra, ouve sair do resplendor de luz uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ouvindo essa voz, é que no versículo 5, Saulo agora vai fazer uma pergunta, e a resposta que ele vai receber para essa pergunta vai o levar a entrar em uma crise existencial, uma crise interior. A pergunta que Saulo faz para a luz, que é Cristo, leva ele a receber uma resposta de Cristo que o faz perceber quem ele era de verdade. A resposta que Cristo dá para a pergunta de Saulo é como se alguém pegasse um toco de madeira e fosse raspando a casca e raspando alguns pedaços até mostrar o interior branco, cru, daquele toco bruto de madeira. Então Cristo vai arrancando camadas. Isso são os títulos que você tem, as qualidades que você acredita ter, e esse miolo de toco branco é você, Saulo. Esse é o verdadeiro Saulo que você é. E a pergunta de Saulo para Jesus é: quem és, Senhor? E a resposta de Jesus para Saulo é: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa resposta, irmãos, é que leva Saulo a entrar em crise. E por que eu falo que ele entra em crise? Vamos analisar isso. A resposta de Jesus vai fazer Saulo perceber duas coisas. A primeira coisa que ele percebe é que quando Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele percebe que as palavras de Estevão antes de sua morte, em Atos 7, eram verdadeiras. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita do Pai. Ele percebe que o que Estevão fala é verdade. E se o que Estevão fala é verdade, Estevão morre como um homem justo, e todo o sinédrio, todo o tribunal que acusa e mata Estevão, inclusive Paulo, eram injustos diante de Deus. Ele também percebe que o Filho do Homem, Cristo, estava à direita do Pai. Se ele está à direita do Pai, significa que o céu justificou a Cristo. E se Cristo foi justificado, o sinédrio e todos os homens que acusaram a Cristo e o fizeram morrer e padecer na cruz eram homens injustos. O que Saulo agora percebe é que, apesar dele ser zeloso com a lei, apesar dele se esforçar para observar a lei e tentar cumprir toda a lei de Deus, ele não conseguia ser um homem justo. A lei dos fariseus,
a observação da lei de Moisés, tudo aquilo que ele fez, não fez dele um homem justo, tudo que ele viveu, tudo que ele passou até aquele presente momento não valeu de nada. Saulo percebe, eu sou fariseu, eu sou doutor da lei, eu conheço a lei, eu sei estudar a lei, eu sei pegar essa palavra, ler, aplicar essa palavra na minha vida, mas eu sou incapaz de cumprir e viver toda a palavra que eu carrego. Eu sou incapaz de justificar a mim mesmo, eu sou incapaz de salvar a minha alma. É o que Saulo está percebendo. E é ele mesmo que tempos depois vai expressar essa realidade escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 e 19, quando diz: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, pois com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Saulo percebe que apesar de se esforçar para cumprir a lei de Moisés, ele estava falhando e ele era incapaz de salvar a si mesmo, incapaz de se achegar à justiça e ser declarado justo por Deus, incapaz de se achegar a Deus em um relacionamento verdadeiro. É isso que ele está percebendo nessa primeira parte da resposta. A segunda coisa que Saulo percebe é quando Cristo diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Cristo fala com Saulo, como o próprio Saulo afirma em Atos 26:14, foi dito em hebraico. Ele diz que a voz falava com ele em língua hebraica. E recalcitrar contra os aguilhões em hebraico ficaria algo como liviot badarvanot, liviot dar coices, resistir com violência, e badarvanot em aguilhões ou contra aguilhões. Então o que Saulo estava fazendo diante da visão de Jesus Cristo era dar coice contra os aguilhões. E o que seriam os aguilhões? Aguilhões eram varas de madeira que tinham na sua ponta pedaços de ferro ou pedaços de ossos. E esses aguilhões eram usados para corrigir o gado, para corrigir os bois, dar ordens e ensinamentos ao gado. Por exemplo, se um agricultor, ao arar a terra, utilizando carro puxado por bois, se deparasse com um boi que simplesmente, eu não vou andar mais, eu vou parar nessa parte do caminho, não ando mais. Aquele agricultor pegava um aguilhão e espetava aquele boi, feria aquele boi, para que ele fosse estimulado a andar e aprendesse a obedecer a ordem de caminhar até o fim do caminho. Mas esses bois, alguns eram, nós podemos dizer, rebeldes. Eles eram mais resistentes à ordem do agricultor e por isso davam coices contra a ponta dos aguilhões. Então o agricultor feria o boi e o boi dava coice contra o aguilhão e se feria sozinho. Isso é uma figura de resistência inútil, resistência autodestrutiva. O que Jesus está falando é: Saulo, eu estou te corrigindo e você, como um boi rebelde, está dando coices contra os aguilhões e está se autodestruindo. A tua resistência contra mim é inútil. É isso que Cristo expressa para ele. E percebendo isso, ele percebe que Deus está corrigindo ele
e ele não está aceitando a correção divina. Mas o que seria então essa correção de aguilhões na vida de Saulo? Deus corrige Saulo com aguilhões quando, por exemplo, na morte de Estevão, Estevão vê o filho à direita do pai e morre como justo, e Saulo percebe que ele é injusto. Ele é corrigido com aguilhões quando, antes da sua morte, Estevão prega contra aqueles que o acusam, inclusive Paulo dizendo: vocês são um povo de dura cerviz, que resiste ao Espírito Santo de Deus, surdos para a verdade de Deus, cometendo os mesmos erros dos vossos pais. Ali ele está sendo espetado com aguilhões. Cristo está ferindo o ego de Saulo. Saulo, que tentava e trabalhava para ser justo, está sendo ferido com a afirmação de que você é injusto. E quando é que Saulo resiste, dá coice contra os aguilhões, recalcitra contra os aguilhões? Quando, recebendo essa correção divina, ele decide continuar a perseguir a igreja, apedreja Estevão e, acreditando estar certo, ele decide dar coice contra os aguilhões, perseguindo a igreja no decorrer de Atos 8. Mas ele tem de novo o seu ego ferido pelo aguilhão, quando ele persegue essa igreja e ele consegue perceber no meio do caminho que aqueles que fogem de mim, fogem pregando o evangelho, e quanto mais eu estou afligindo esse povo, mais eles estão expandindo e crescendo em número de seguidores. Ele percebe que a sua resistência é inútil. E percebendo essas coisas, recebendo essa correção divina, é que Saulo consegue contemplar verdadeiramente quem ele era. É que Cristo evidencia para ele quem ele era. Diante da luz que encontra com ele no caminho de Damasco, a luz que é Cristo, ele consegue agora ter uma autoavaliação de si, uma percepção de quem ele verdadeiramente é, porque é isso que Cristo faz. No momento que Cristo entra num caminho de um homem, a luz do Evangelho mostra para o homem quem ele verdadeiramente é. E quem Saulo percebe que ele é? Pequeno, injusto, insuficiente, incapaz de salvar a si mesmo. O estado que Saulo percebe que ele se encontrava é o estado que eu me encontro e que você que me ouve se encontra quando está sem Cristo. Pequeno, cego, injusto e incapaz de salvar a própria alma. E Saulo agora, no versículo de número 3, no versículo 4, está lançado ao chão. E quando agora vai levantar, levanta cego. E ocorre uma inversão de papéis, onde novamente Saulo vai ser ferido pelos aguilhões de Cristo. Quando ele levanta cego, agora ele precisa ser guiado pelas mãos, por homens que ele guiava. Agora é o líder nato, o direcionador dos homens que está sendo direcionado por eles. Está aprendendo que ele é um homem comum e qualquer que depende da ajuda de outro homem. E ele é assim guiado pelas mãos, entrando em Damasco, onde ele permanece 3 dias sem enxergar absolutamente nada. 3 dias em completa escuridão, e dentro desses 3 dias de cegueira física e escuridão, é que Saulo vai contemplar na sua carne o homem que ele era espiritualmente e interiormente, cego, pequeno, insignificante.
É isso que ele percebe. É esse o Saulo verdadeiro e o Saulo que ele está contemplando. Ele está vivendo na pele um reflexo daquilo que ele viveu durante pelo menos 28 anos da sua vida espiritualmente. Cegueira e escuridão. E aí eu acredito que é nesse momento, irmãos, isso é um pensamento meu, que é nesse momento que vai nascer no coração de Paulo a frase mais marcante, ou uma das mais marcantes, que ele revela para nós das Sagradas Escrituras, Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele percebe que ele é miserável e incapaz de se salvar sozinho. Mas é reconhecendo sua incapacidade, é no seu momento de perceber o seu mundo desmoronando. Ele percebe que a doutrina dos fariseus não fez ele justo e o castelo cai. Ele percebe que o seu zelo o fez cego e seu castelo cai. Ele percebe que tudo que ele fez para se justificar diante de Deus não conseguia fazer dele justo e novamente parte do seu castelo cai. Mas é percebendo essas coisas que em Atos 9, versículos 17 e 18, que depois de 3 dias de cegueira, Saulo vai receber a oração de um servo piedoso de Deus chamado Ananias. Nessa oração, ele recebe amor daquele a quem ele incitava ódio. Ele falava, eu vou matar os cristãos. E agora um cristão topa no ombro dele e diz, irmão Saulo, eu vim aqui orar pela tua vida. Ali é quebrado todo o orgulho e todo o ódio que ele tinha contra o Evangelho. E agora, recebendo essa oração, as escamas de seus olhos vão cair e Saulo consegue agora contemplar a luz fisicamente, mas também ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e aquela luz que atravessa o caminho de Saulo no caminho de Damasco, aquela luz que o lança no chão, agora penetra o coração dele e faz dele habitação. Agora a luz ilumina o interior de Saulo e ele está sendo agora iluminado por dentro e por fora. Ele tem plena visão física e plena visão espiritual. Ele recebe a graça de Deus, a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo, e é nesse momento que Saulo conquista por graça. Ele recebe de graça aquilo que durante pelo menos 28 anos ele lutou e foi incapaz de receber: justificação diante de Deus, certeza de ser declarado um homem justo. Aquilo que ele tanto buscou no zelo de fariseu, aquilo que ele tanto buscou na observação da lei, agora ele recebe de graça. E nesse momento de crise e desmoronamento de tudo que ele viveu, e de conhecimento da graça de Deus, é que ele vai perceber a realidade que foi o texto base da nossa live ontem, a realidade que é também a base da nossa vida de fé como homens, que nos mostra um evangelho que pode ser vivido na carne do homem, no nosso viver do dia a dia. Mesmo com nossas limitações e insuficiência, a verdade de 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No momento de fraqueza de Saulo, ele percebe que a única coisa que era suficiente e mais do que suficiente para ele ser declarado justo e alcançar o que ele mais almejava alcançar, a justificação, é a graça oferecida por Jesus Cristo. A única coisa que basta para mim e para você, a única coisa que pode nos dar salvação eterna, a graça oferecida por Jesus Cristo.
E nesse momento, irmãos, Saulo, recebendo a graça, ele recebe propósito de vida e uma chamada. Em Atos 9, versículos 15 e 16, a chamada de pregar o evangelho aos gentios, de pregar o evangelho aos reis, de pregar o evangelho aos filhos de Israel, e o mais duro de sua chamada, padecer por amor de Cristo. Eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Aqui vai ocorrer uma certa ruptura na vida de Saulo e uma mudança muito brusca, porque ele, que era um fariseu, acostumado a conviver no meio de judeus e pregar para judeus, agora vai ser nomeado pelo céu o pregador dos gentios. Ele que vai agora numa mudança brusca. Em 3 dias eu era perseguidor do evangelho, agora eu vou me tornar um perseguido por amor ao evangelho. Em 3 dias atrás eu era aquele que prendia, a partir desses 3 dias, agora eu sou iluminado por Cristo e ao decorrer da jornada eu vou ser preso diversas vezes por amor ao evangelho. O homem que fazia obras para tentar se justificar diante de Deus, agora percebe que foi salvo pela graça, e por isso ele diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, homens, é dom único e exclusivo de Deus. Ele que era fariseu agora prega a boa nova do evangelho. A graça transformou a vida de Paulo de maneira brusca, o levando daquele que causava sofrimentos, aquele que vai sofrer e padecer durante toda a sua jornada missionária por amor a Cristo. Essa graça faz Saulo ser um homem antes da graça e um homem depois da graça. E é isso que a graça faz na minha e na tua vida. Depois que a graça alcança a vida do homem, nunca mais ele consegue ser o mesmo homem, nunca mais ele faz aquilo que os cães fazem, de vomitar no chão e voltar para comer o próprio vômito. Não, a graça nos abre os olhos e nos transforma em homens justificados por Cristo, e que agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É essa mudança que a graça faz no homem. O que se prostituía não se prostitui mais, o que roubava não quer mais roubar, o que matava não mata mais, o que perseguia não persegue mais. E aí isso nos dá esperança, porque talvez um parente da tua casa persegue o evangelho que tu prega, mas não é motivo para desistir. Continue pregando, porque vai aparecer um Cristo para ele no caminho da perseguição, no caminho de Damasco. Talvez você olhe para um dos seus parentes que está cheio de vícios, cheio de coisas, e diz: esse não tem mais jeito. Permaneça firme pregando para ele, porque a graça vai alcançar a vida dele no caminho de Damasco, e nunca mais ele bebe, nunca mais ele fuma, nunca mais ele rouba, nunca mais ele se prostitui, porque essa é a obra da graça na vida do homem. E é essa transformação em Saulo que vai fazer o próprio Saulo, julgando por si, fazer uma coisa que eu acho muito nobre e extraordinária da mudança do evangelho, é que ele mesmo vai catar, ele vai juntar os títulos que ele tinha, aquilo que ele julgava ter como doutor da lei, as qualidades que ele achava ter, ele vai juntar tudo como um monte de lixo e jogar fora. E vai declarar como desprezível em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu
Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero a escória, considero lixo para que possa ganhar a Cristo. Saulo, ele agora julga tudo que ele pensava ter de qualidade, tudo que ele achava ter de bom, ele reputa como perda e como lixo, por perceber que todo o esforço humano não vale de nada se ele estiver distante de Deus, por perceber que todo o conhecimento dessa palavra, todo o conhecimento da letra dessa palavra, diante da ausência de um relacionamento pleno e profundo com Cristo, não valem absolutamente nada. Você pode ser um conhecedor e um ótimo teólogo, sem ser um bom servo de Deus, sem ser um bom conhecedor de quem é Cristo, pela ausência de relacionamento com Ele. Você pode muito bem ler essa palavra e até talvez aplicar algumas coisas na tua vida, sem conseguir viver ela por completo e sem conseguir ter acesso à obra da graça, por resistir e recalcitrar contra os aguilhões. Agora o Saulo, que pregava o zelo da lei, começa a pregar a justificação pela cruz e dizer que o próprio Deus, por meio da cruz, nos reconciliou com Ele. O próprio Deus, na obra da cruz, pagou o preço pela minha e pela tua vida e nos fez amigos do Deus que o pecado nos fez inimigos. Essa é a realidade que Paulo contempla, essa é a realidade que muda a vida de Paulo e faz dele o maior evangelista, plantador de igreja e pregador do evangelho dentro das Sagradas Escrituras. Um homem transformado pela graça. Que a graça do Senhor alcance a tua vida, a tua família e todos os que estão à sua volta. E que em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio dessa palavra, você que me ouve possa ser como Ananias, orar e derrubar a escama dos olhos dos perseguidores do Evangelho, daqueles que te perseguem, que buscam ferramentas contra a tua vida e fazer deles teus irmãos em Cristo, por meio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espero ter contribuído com a tua fé por meio desse estudo. Que o Senhor te abençoe, guarde a tua vida e seja contigo em todos os teus caminhos, em nome de Jesus.